Nós já estamos aqui com o doutor Carlos Terto, ele que é representante da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB e que conversa conosco a partir de agora. Doutor Carlos Terto, boa tarde, obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite. Vamos agora estabelecer o que pode e o que não pode. Eu ouvi um telespectador, um entrevistado dizendo que quando para num sinal, toma esse cuidado, só atende ligação com o carro parado no sinal. Isso pode ou não pode? Veja bem, o tema de trânsito ele é muito controverso e muitas vezes os condutores acham que estão agindo na legalidade. Por exemplo, uma pessoa entrevistada nos informou que só manuseia o telefone quando o veículo está parado. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele informa que mesmo o condutor, estando com seu veículo parado, ele deve ser autuado pelo agente de trânsito. Leva multa? Leva multa. Mesmo com o veículo parado, você está ali num sinal ou no engarrafamento e você pegar o seu celular para manusear ou mandar uma mensagem ou efetuar um telefonema, você também poderá ser autuado e numa infração gravíssima, como já foi falado, no valor de R$ 293. Caro demais, pode custar caro. Agora, e no sistema Bluetooth? O camarada atende sem pegar no telefone. O próprio som do carro, o sistema de som do carro faz essa comunicação. É um tópico bem interessante que você puxou aqui. Com a tecnologia dos carros atualmente, nesse ponto, o Código de Trânsito Brasileiro ele ficou um pouco defasado. Por quê? No seu artigo 252, inciso 5, ele trata quando o condutor utiliza-se fone de ouvido ligado ao telefone ou algum aparelho do carro. E o seu parágrafo único, ele fala que o condutor do veículo será autuado quando manusear um telefone celular. E, como eu disse agora há pouco, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele informa também que deverá ser autuado quando manusear o telefone, utilizar-se do fone de ouvido ou dos fones de ouvido, que no caso seriam os dois, e com o veículo parado. Mas ele não menciona o Bluetooth. Ele não menciona o Bluetooth. Ele é silente, não fala nada. Ele é silente. Como ele é silente, fica aquele questionamento. Autua ou não autua? E fica até difícil autuar nesse ponto, porque muitas vezes uma pessoa está escutando talvez uma música e cantando ali dentro do carro, ou conversa, por exemplo, faça essa comparação. E comparando-se também como se estivesse conversando com alguém dentro de um veículo, então, a priori, não pode ser autuado por utilizar-se do Bluetooth. Como falou aí também o coronel Jaime, colega da S-Trans, as pessoas que dirigem seu veículo utilizando os aplicativos, por exemplo, GPS, etc., eles não são autuados. Né? E aquilo ali está com o celular em algum suporte, ele não está pegando naquele celular, ele não está digitando qual será o seu destino final, não. Antes de começar a rota, ele digita, coloca lá e segue o seu destino. Por exemplo, eu posso dirigir e ficar olhando para ele de vez em quando? De vez pode, não tem problema algum. E ele vai seguindo ali na rota, na audição também. E dá só uma olhadinha muito rápida e continua seu trajeto. Não pode olhar muito, porque se o trânsito ele é muito dinâmico e muitas vezes não. Quando você, por exemplo, pega um telefone para digitar, quando você digita uma tecla, seja lá ela qual for, você anda, você perde 2,5 segundos de trajeto, que você deixou de olhar o que tinha na sua frente. 2 quilômetros e 2,5 segundos, a, por exemplo, 60, 80 km por hora, o carro anda muito. Então, não é interessante nunca você manusear o aparelho celular ou até mesmo o som do veículo, colocando um braço à frente, trocando um pendrive, um CD, etc., porque você vai perder a atenção no trânsito e, consequentemente, você ocasionará um acidente, infelizmente. Motocicleta. Motocicleta, o camarada tem muito, não precisa nem dizer o quanto é mais difícil. O camarada está com capacete, não dá para manusear celular e ouvir, então, inimaginável. Porém, se ele colocar um suporte na própria moto e sair pilotando a moto com o celular ali no suporte? Muito boa a sua pergunta, seu questionamento. Aí já perde um pouco o condutor da motocicleta, ele não vai ter tanta atenção, porque diferentemente de um veículo, você consegue colocar um suporte à sua frente. Por exemplo, de um aplicativo de GPS. Sim. Da moto não, ela vai ter que ficar
Abaixo do campo de visão. Abaixo do campo de visão. Então, quando ele abaixar e levantar, ele perde muito desse trajeto. Então, é muito arriscado. E trazendo novamente aos motociclistas, alguns tentam burlar a legislação colocando o telefone celular dentro do capacete. Bota o próprio aparelho aqui no capacete. O próprio aparelho dentro do capacete. Isso não é permitido em hipótese alguma. Se o agente de trânsito da S-Trans, ou Polícia Rodoviária Federal, da Companhia de Trânsito, etc., do DETRAN, verificar, deverá autuar esse motociclista sem sombra de dúvidas. Uso do fone. O camarada está de moto, botou o fone, ou de carro, botou o fone e o celular está fora do alcance de visão. Então, ele está ali usando o celular ou para ouvir uma canção ou para conversar com alguém. Isso pode? Também não pode. Está lá no artigo 252, inciso 5. Colocar fone de ouvido em um dos ouvidos ou nos dois ouvidos não é permitido por lei e ela é uma infração média, no valor de, se não me engano, R$ 130, que o condutor deverá adimplir ao órgão autuador. Muito bem. Muitas pessoas estão utilizando o telefone celular da seguinte maneira: bota no suporte para filmar a sua própria direção. Estão ali dirigindo e gravando o vídeo para a internet, Instagram e coisas do tipo. Pergunto, evidentemente que isso não pode, mas pergunto, a pessoa pode ser autuada a partir do que fez nas redes sociais ou não? Vamos lá. Se esse vídeo, como já chegaram, por exemplo, até mim, que às vezes são condutores manuseando o telefone com uma das mãos dirigindo e a outra segurando o aparelho, não pode, hipótese alguma, ele está manuseando o telefone celular, mesmo talvez para fazer alguma denúncia, etc. Agora, por exemplo, se ele coloca o suporte do telefone virado para a parte externa do veículo, na qual ele não terá contato algum com aquele aparelho, ou no capacete, colocando sob o capacete, né, ali, também ele não vai ter contato mais algum com aquele aparelho que está filmando, isso aí não há qualquer infração legislativa. Agora, infração de trânsito. Agora, se, por exemplo, o motociclista estiver só com uma das mãos ali na moto e a outra segurando o aparelho, filmando a si ou a outro? A si ou a outro, também não pode, é infração gravíssima. Pois é, e a dúvida que me chega é se a imagem serve como prova. A imagem feita pelo próprio autor do delito ou da infração. Até aproveitando um caso que aconteceu em São Paulo, de um camarada que acelerou a própria motocicleta a absurdos 300 km por hora, 400 km por hora, não me lembro bem, e registrou ele mesmo. E a polícia o chamou para prestar esclarecimentos. O vídeo que ele mesmo fez serviu de prova contra ele. Isso pode acontecer em caso de infração de trânsito? Pode, sem problema. Isso ele até facilitou o trabalho dos agentes que fizeram essa autuação. Ele produziu prova contra si. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado. Primeiro, seguir sempre as normas de trânsito. Se um indivíduo desse estava conduzindo seu veículo a 100, 200, 300 km por hora, ele está infringindo a legislação e colocando em risco a população. E a polícia, nesse caso, ao abordá-lo, foi verificar o que tinha na filmagem e constatou-se que ele estava realmente errado. Então, foi punido, deve ter sido autuado. Então, ele vai responder no Código de Trânsito Brasileiro uma infração gravíssima e poderá até perder, talvez, a habilitação. Chegou a 400 km por hora na motocicleta, o velocímetro dele só marcava até 399, algo assim, ele teve que botar um velocímetro extra. É a velocidade de bala, hein, minha gente? Absurdíssima velocidade e, por isso, pagou por isso. Isso pode ser, esse tipo de infração pode ser imputada ou colocada na conta de pedestre ou ciclista em dado momento? Um ciclista que eventualmente, e normalmente é vítima de acidente de trânsito, ele pode ser apontado como culpado por um acidente porque estava ao celular na bicicleta, por exemplo? Pode, não só na bicicleta, mas também o pedestre também, por exemplo. Ao se dirigir a uma faixa de pedestres e que aquela região, aquela faixa de pedestre tenha um semáforo para o pedestre e ele está de cabeça baixa e o semáforo, o sinal para ele está fechado e ele adentra na via, sendo que para os veículos estava, vamos dizer assim, linguagem mais popular, no sinal verde e ele é atropelado, o pedestre foi o culpado, porque ele estava ali de cabeça baixa manuseando o aparelho celular e adentrou na via no sinal vermelho para ele pedestre. Então ele foi o ocasionador do acidente, então ele vai responder sim por aquele acidente. Então pedestres e
ciclistas, tem que também seguir as normas de trânsito. Muito bem. Doutor Carlos Terto, queria agradecê-lo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Obrigado por comparecer aqui ao Jornal do Piauí e informar para nós. Eu queria só registrar aqui a mensagem do Luiz. Mandou uma mensagem para nós dizendo assim: Gelson, boa tarde. Sobre o uso do celular do trânsito, é muito comum nós vermos pessoas utilizando aplicativos de conversa quando o carro para no sinal, o sinal abre, ele nem percebe e a gente fica buzinando e ainda é alvo do xingamento das pessoas. Está aqui a revolta do Luiz em relação a essa prática. Mandar um abraço aqui também para o telespectador que mandou mensagem para nós. Aqui ele não se identificou, mandou mensagem dizendo que está vendo aqui a reportagem. Obrigado pela audiência de todos vocês que estão mandando mensagens aqui para o Jornal do Piauí. Muito obrigado, doutor Carlos Terto, pela participação.